Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do nosso Salvador Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres com Deus? Diga aleluia. Maravilha. Pegue a Bíblia, a palavra do nosso bom e eterno Deus. Livro dos Salmos. Glória a Deus. Livro dos Salmos, capítulo de número 55. Salmo de número 55, verso de número 16 em diante. Aleluia. O Deus do clamor do meio-dia me abençoou. Oh, glória. Isso é verdade, né? O Deus do clamor do meio-dia tem nos abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Salmos de número 55, verso 16. Aquele que achou, diga amém. Está escrito: mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que se me moviam, pois eram muitos contra mim. Amém? Glória a Deus. Sexta-feira, encerramento de mais uma semana de clamor. Esta semana tem o tema, eu volto a repetir: o Deus do clamor do meio-dia me abençoou. Aleluia. Quem tem sido abençoado pelo Deus do clamor do meio-dia? O Deus aqui do clamor do meio-dia é o Senhor da tua vida, é o Senhor da tua casa. Esse Deus é o Deus que te amou primeiro, e por demonstrar esse amor, Ele deu o seu único filho, aleluia, para que por você morresse naquela cruz. É esse Deus que te salvou, é o Deus do clamor do meio-dia quem te guarda, é o Deus do clamor do meio-dia quem te livra, é o Deus do clamor do meio-dia que escreveu, oh glória, o teu nome no livro da vida. E é esse Deus que no tempo exato vai enviar o Filho dele até as nuvens para nos arrebatar desta terra. Aleluia. Desocupe as tuas mãos. Eu quero clamar, eu quero fazer um clamor junto com você, na presença do Deus do clamor do meio-dia, o Todo-Poderoso, o Glorioso, o Eterno, o Soberano, o Majestoso, o Fiel, o Grandioso, eu sou, o El Shaddai, o Jeová, aleluia, Elohim, o Nissi, o Deus dos excessos do céu e da terra, o Deus que revela, o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus poderoso, aleluia, pega o mais vil pecador e transforma para a glória e louvor do nome dele. Erga a tua voz e clame. Sinta-se à vontade para clamar. Clama na presença do teu Deus, clama na presença do teu Salvador maravilhoso. Pede para Ele te abençoar ainda mais, pede para Ele abençoar a tua vida mais e mais, pede para Ele abençoar a tua família muito mais ainda, pede para Ele te ajudar na batalha, pede para Ele te ajudar na peleja, pede para o Senhor, aleluia, dar ordem aos anjos dele a teu respeito, para que esses anjos pelejem à tua direita e à tua esquerda e te ajude a vencer a batalha. Vai quebrando, Senhor, todas as armadilhas, vai desfazendo as arapucas, vai desarmando os laços, vai jogando por terra as barreiras, aleluia, vai jogando por terra as muralhas, joga por terra, Senhor Jesus, toda a barreira, toda a muralha, toda a resistência, todo impedimento, desfaz nessa tarde, toda a praga jogada contra a nossa vida, todo impedimento lançado contra a nossa casa, vai desfazendo, Jesus, nessa tarde, aleluia, toda obra de bruxaria, no nome de Jesus, repreendemos agora, sai obra de bruxaria, sai do nosso caminho, sai de perto de nossa família. Jesus, desfaz toda obra de macumba, desfaz as macumbarias, sai macumbaria e bruxaria, desfaz, Jesus, em teu nome, toda obra maligna de voodoo, sai bruxaria, sai macumbaria, sai no nome de Jesus toda obra de voodoo, despede, Jesus, os teus anjos,
despede os teus anjos de diante do teu trono de glória, para descer nesta terra e pelejar em prol da tua igreja, pelejar em prol da tua noiva, Senhor Jesus Cristo, aleluia. O Senhor disse que rogaria ao Pai para que Ele enviasse o outro Consolador. Batiza com teu Espírito Santo, Jesus. Batiza com teu Espírito Santo no clamor do meio-dia. Batiza lá naquela congregação. Batiza teu servo, batiza a tua serva. Enche do teu divino e glorioso Espírito Santo. Levanta homens e mulheres cheios da tua presença, poderosos na palavra, poderosos na oração, homens e mulheres poderosos nos cânticos de louvor em tua presença. Usa a tua igreja, usa teu povo, usa a tua noiva, use e liberta, Senhor, para a glória e para o louvor do teu nome, para conosco nesta tarde, e que a tua palavra venha sobre nós e produza o grande resultado para a tua mandada. Assim oramos, no nome de Jesus te agradecemos. Quem crê no milagre, diga amém. Sente-se, aleluia. E eu peço para você dar aquela boa e bem calorosa salva de palmas, que só o clamor do meio-dia sabe apresentar Jesus. Abre a tua boca para glorificar Ele também, aleluia. Glória a Deus. O Deus do clamor do meio-dia me abençoe. Clamor, irmãos, é de muita importância na nossa vida. Um clamor muda qualquer situação, porque quando o crente clama verdadeiramente ao Deus Todo-Poderoso, Deus não resiste. Deus não resiste o clamor de um fiel. E Ele abala o céu e a terra para dar vitória para quem for fiel. E quando o crente clama na presença do Deus vivo, esse Deus Todo-Poderoso se levanta e estende as mãos para defender os seus santos, os seus eleitos, os seus escolhidos, aleluia. Se você clamar, não interessa qual seja a situação ou o quadro, o ambiente, saiba você, se você clamar, os céus vai se mover a teu favor, e Deus vai te abençoar nesta terra para a glória do nome dele. Os 12 primeiros capítulos do primeiro livro das Crônicas dos Reis de Judá, está no Antigo Testamento. Os 12 primeiros capítulos fala de genealogia, nome de homens e de mulheres, de reis, de príncipes, de fundadores de eiras, são localidades na terra de Canaã, construtores, homens e mulheres. Tem mulheres também que se destacaram, graças a Deus, nesses 12 capítulos de 1 Crônicas, construindo cidades inteiras, conquistando montanhas. Montanhas na Bíblia, no Antigo Testamento, é lugar quase que inconquistável, quando se já tem gente morando em cima da montanha. E a Bíblia descreve que teve mulher que conquistou montanha, destruiu quem estava por lá, e ela construiu uma cidade e a batizou para a glória do nome de Deus. Homens que enfrentaram florestas da época terríveis, mata bruta, fechada, virgem. Está escrito que eles abriram clareira, construíram, fizeram fortificações, palácios, casas e fundou cidades. Tem nome de pessoas como, por exemplo, as semanas agora recente, passada, nós falamos sobre um homem por nome Jabes, que é muito rápido, que narra da Bíblia 2 versículos, conta a história dele. É claro que não se resume somente a isso, pois tem uma vida inteira de um homem, de obras, de ações, de orações, de clamores, de conquistas e também de perdas, porque ninguém nasceu para vencer e somente vencer. Sempre haverá perdas, dificuldades,
problemas. No entanto, aqui está escrito no livro de Eclesiastes que devemos estar alegres com os dias bons, com os dias de vitória, com os dias de conquista, e jamais abrir nossa boca para murmurar, ou questionar, ou picar contra Deus nos dias de provações. Está escrito, o rei Salomão diz que é para a gente passar os dias das provações examinando tudo o que acontece e quietinhos, louvando e adorando o nome do Senhor. Isso está em Eclesiastes. Então, nesses 12 capítulos de Crônicas, primeira Crônicas, são registros de conquistas e também de algumas derrotas. São registros de homens que alcançaram vitórias confiando no braço forte do seu Deus, o poderoso do clamor do meio-dia de hoje, e homens também que mesmo confiando no braço forte de Deus, Deus não quis dar vitória para eles, porque Deus faz tudo o que é melhor para cada um dos seus filhos. Tanto a bênção é boa para nós, como também deixar de receber uma bênção é bom para nós, porque é melhor viver a vontade de Deus do que viver a nossa vontade e viver quebrando a cara o tempo todo. Isso, pouca gente dá glória nessa hora, né? É porque construiu na mente da igreja, é claro que não é de toda a igreja, principalmente nós brasileiros, que nós somos eleitos para vencer. É que inadmissível o crente enfrentar uma batalha e perder. Negativo. O próprio Jesus teve ocasião que ele saiu recuando em situações. Por exemplo, um dia ele estava em Samaria e ele estava lá fazendo tudo que o Pai mandou ele fazer: pregar a palavra, curar os enfermos, libertar oprimidos. E de repente o inimigo se levantou lá em Samaria e foram tentar matar Jesus. Está escrito que foram empurrando ele para perto de um penhasco, e foram lá cercando Jesus, e Jesus foi recuando e pregando. E de repente ele estava à beira do penhasco. Aí os homens disseram: agora quero ver quem é o primeiro a ter coragem de empurrar ele. Jesus já tinha recuado bastante naquela ocasião, mas está escrito que nenhum daqueles homens tiveram coragem de empurrar Jesus lá de cima. Sabe por que? Está escrito que ainda não era hora dele dar a vida dele para salvar o perdido. Ele levantou a cabeça, encarou aquela situação, viu que ele foi rejeitado naquele lugar em partes. Podemos afirmar, ele não teve êxito naquele lugar. Ou seja, se não teve êxito, é porque não teve vitória. E o que ele fez? Levantou a cabeça, olhou em meio à multidão, e agora foi avançando, dando passos para frente. A multidão foi abrindo, ele foi passando e saiu do meio daquele povo, saiu de dentro de Samaria e foi embora para conquistar almas e vidas em outros lugares e operar sinais para a glória do nome de Deus. Aí tem gente que pensa que é para tudo na vida o que está escrito, como Deus disse para Josué: onde tu colocares a planta dos teus pés, eu vou te dar por herança. Nem tudo. Eis que eu sou contigo e tu não vai perder nunca. Está errado, isso não é bíblico. Eu já sofri derrotas na minha vida, já orei tanto para receber alguma vez e não recebi, e não fiquei chateado, não murmurei, não abandonei Jesus, não parei de congregar, de cultuar, de louvar e nem bendizer o nome do Senhor, porque a maior vitória que eu já alcancei é meu nome escrito no livro da vida. Aleluia. E quanto a isso, nada neste mundo pode ser maior do que meu nome está escrito no livro da vida. Nada. Se você tem isso em mente, não deixe que ninguém, nem Satanás, tire isso da sua mente. Que a melhor e a maior vitória da sua vida foi teu nome já está escrito no livro da vida. Porque se a gente olhar bem, quem tinha que ser salvo lá no livro de Lucas era um homem chamado, não temos o nome dele, conhecido como o rico que vivia esplendidamente. E quem não deveria ser salvo era quem? O Lázaro. Esse tinha nome, porque ele era pobre, doente, não tinha remédio, desejava se alimentar com as migalhas do rico e não comia, só desejava
e outras coisas mais, e para completar, ele era todo cheio de chagas no seu corpo, e os cães, os cachorros, é quem lambia as feridas do corpo dele. Mas está escrito que ali quem foi salvo foi o pobre, foi o que aos olhos da maioria era o perdedor, o derrotado, o fracassado, o miserável, o humilhado, o que não tinha nem o que comer suficiente para um dia. Aos olhos da maioria era aquele que era o condenado. Mas está escrito que o rico, não por ser rico, isso não é problema para quem teme ao Senhor, mas o rico que andava segundo ele pensava que deveria andar, vivia segundo ele achava que deveria viver, e nunca olhou para o céu para dar glória e louvor na presença de Deus. Esse era que é para ser um salvo. Ele era um homem abastecido, era um homem próspero, um homem que era uma bênção à maioria dos olhos humanos, mas não foi ele salvo. O salvo foi aquele que vivia perdendo, que vivia massageiro, que estava doente, cheio de problemas de saúde, e ainda era rejeitado pela sociedade da época. Jesus disse que quando o rico morreu, o rico foi sepultado, mas quando Lázaro morreu, o anjo do Senhor veio buscar ele na terra e levou para o seio de Abraão. Não acaba com esse negócio que você foi chamado só para vencer. Isso aí nem é pregação do Evangelho, isso é mensagem de autoajuda. E tem crente que é dominado por esse tipo de gente, esse tipo de discurso, que é amante e fanático por esse tipo de pregação. Ah, você é só para vencer, você é só para estar de cabeça erguida, mas você não pode ficar triste, você não pode ter medo, mas você não pode perder, você não pode ser demitido, você não pode ser demitida, você não pode ser. Isso não é o Evangelho de Jesus. Porque Jesus disse que por amor do nome dele, aleluia, até a morte muitos seriam entregues, seriam rejeitados, zombados, seriam perseguidos, seriam injuriados, caluniados, mas Jesus disse: tem de bom ânimo, aleluia, porque o reino de Deus é para os tais, disse o Senhor Jesus. Oh, glória. Todas as vezes vai dar certo para você, nem todas as vezes vão apertar tua mão e vão dizer parabéns pelo louvor, parabéns pela mensagem, parabéns pela porta aberta, nem todas as vezes, aleluia, mas saiba que a melhor vitória, a maior derrota do diabo foi no dia que ele te perdeu e o teu nome foi escrito no livro da vida. Essa é a nossa maior vitória, nosso nome escrito no livro da vida. E como eu estava falando do livro das crônicas, eu gosto muito desse negócio da Bíblia. Fulano gerou Beltrano e Beltrano e assim vai. Eu sou apaixonado por isso na Bíblia, porque eu encontro cada segredo ali. Tem coisas assim que eu ninguém pregou isso aí para mim até hoje, mas está aqui, Jesus. Olha o exemplo aqui, 1 Crônicas capítulo 5, versículo de número 18. Está escrito que ali era a linhagem dos guerreiros, os guerreiros de Israel que se destacaram em batalhas. E está escrito que, olha, 1 Crônicas capítulo 5, versículo 18: e dos filhos de Rubem, ou seja, da tribo de Rubens, e da tribo de Gad, e da meia tribo de Manassés, ou seja, os filhos guerreiros, homens que se destacaram na batalha, dessas três tribos, homens muito belicosos, que traziam escudo e espada, e espessavam o arco, e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíram a peleja. Olha a quantidade, muita gente, muitos homens, e a Bíblia é bem específica em dizer homens muito belicosos, ou seja, homens que eram expert para a batalha, homens que treinaram, que estudaram, que se capacitaram, que se inspiraram em outros guerreiros de
sua época ou de antes de sua época, e se tornaram destaques em meio a essas 3 tribos, aleluia, a ponto de formar o exército de cada uma dessas 3 tribos. Está escrito que de repente houve uma coalizão desses 3 exércitos, dessas 3 guarnições, formando uma única só grande tropa, aleluia. E o versículo 19 diz assim: e fizeram guerra aos agarenos, como também a Etur, e a Mapes, e a Nodabe. Olha só, eles se reuniram porque eles precisavam vencer alguns exércitos que estavam ameaçando aquela região, aonde cada um deles residia, cada tribo, as 3. Aí alguém disse: vamos unificar as 3 tropas e formemos um exército e vamos pelejar contra esses 4 exércitos, aleluia. E o versículo 20 diz assim: e foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão. Olha aí, eles se uniram, se esforçaram e foram à batalha. E nessa batalha dá a entender, parecia que eles não iriam conseguir, parecia que esses outros exércitos seriam mais destros e capazes do que esta coalizão de 3 exércitos de 3 tribos de Israel. Mas está escrito, continuando o versículo 20, que Deus deu vitória a esse exército de Rubem, de Gade e de Manassés. Tudo por quê? Porque esse exército, em meio à peleja, clamaram a Deus, aleluia, e Deus lhes deu ouvidos, porque eles confiaram no Deus poderoso de Jacó. Olha só a importância do clamor. Parecia que eles iam perder, mas de repente alguém teve uma ideia: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E eles começaram a clamar no meio da batalha. Eles lutavam e ao mesmo tempo estavam conectados com o trono do Rei da Glória, em clamor, em oração, pedindo ajuda, pedindo força e mais resistência física para ter vitória naquela batalha, aleluia. Por isso que eu vou repetir: é de suma importância o crente clamar. Quando o crente clama, o céu se move. Quando uma mãe que vê a situação dos seus filhos e não está segundo o propósito da vontade de Deus, e essa mãe resolve clamar, o céu se movimenta e a terra tem que respeitar o mover dos céus, e a vida dos filhos é abençoada para a glória e louvor do nome de Deus. Quando um cônjuge vê que a situação do seu cônjuge não é segundo o propósito do milagre e da vontade de Deus, resolve clamar, o céu entra em ação na mesma hora, e a bênção de Deus chega dentro da casa para a glória e louvor do nome de Deus. Quando alguém precisa de um milagre, de uma resposta, e resolve clamar na presença do eterno do céu e da terra, ele nunca ficará a mercê. Deus sempre vai mandar uma resposta melhor para a glória e louvor do nome de Deus, aleluia. Se você quer resposta, o segredo é clamar. O segredo é clamor. Quando a igreja clama, barreiras caem, muralhas são derrubadas, gigantes são derrubados, enfermidades desaparecem, coisas horríveis e terríveis de ameaça param para a glória e para o louvor do nome de Deus, aleluia. Mas é necessário clamor. Clamor. O que aconteceu? Olha só, o cronista, ele dá relato, versículo de número 22, 1 Crônicas 5, 22. O que aconteceu quando esse povo clamou na presença de Deus?
porque muitos feridos caíram, porque de Deus era a peleja. E o que aconteceu depois da vitória? Habitaram em seu lugar até o cativeiro. Eles, olha, daquela época até o cativeiro, onde eles foram levados para a Babilônia, cativos, e lá ficaram 70 anos para depois retornar. Está escrito que até a chegada de Nabucodonosor na Judéia, essas 3 tribos, esses guerreiros que tomaram aquelas regiões, todos residiam lá. É claro que eles já tinham partido, seus filhos, seus netos, bisnetos e trisnetos, agora que estavam habitando, ou seja, tornou-se propriedade da família para a glória e louvor do nome de Deus. E alguém na nossa história, né, Diácono Silva, pelejou contra as forças do diabo, contra o inimigo, lá no passado. E eu estou falando de gente que nós não conhecemos, aleluia. Nossa bisavó pelejou, lutou, venceu os inimigos e conquistou o território, alicerçou a sua casa, aonde? Na melhor terra, que é aos pés do Todo-Poderoso, aleluia. Minha bisavó, minha avó, minha mãe, agora nós, eu, meu irmão e muitos outros da família, aos pés do Filho de Deus, porque alguém lá no passado pelejou. É hora de você começar a mudar a história da tua família. É tempo de você se levantar e clamar na presença de Deus, para que Deus te dê graça para você lançar âncora aos pés do Senhor e toda a tua família esteja atracada aos pés do Senhor, aleluia. Daqui a 100, 120, 130, 150, 500 anos, se Jesus não voltar, a tua família vai estar ancorada aos pés de Cristo Jesus, louvando e adorando ao nome do Senhor. Mas é necessário alguém clamar, e Deus vai agir para a glória do nome dele. Deus vai agir. Deus vai agir, aleluia. E o que mais? O que aconteceu? Versículo 21 agora. E levaram preso seu gado, seus camelos, 50.250 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 almas de homens. Viu aí? Eles pelejaram, e quando parecia que eles não dariam conta, clamaram. Ou seja, entende-se que de repente eles estavam na batalha, mas de repente estava acontecendo um não de Deus. Vocês não vão dar conta, vocês não vão conseguir. E o que eles fizeram? Reclamaram, murmuraram, se queixaram, se renderam? Não, eu vou clamar. Porque o Deus poderoso dos céus é o Deus que muda a história, e é o Deus que responde quando o homem clama. E eles clamaram, e Deus os ajudou naquela peleja, porque a peleja não era dos homens, era uma peleja para Deus vencer para eles. Fique de pé. O Deus do clamor do meio-dia me abençoou. Saiba disso. Se você clamar, tem gente da tua casa que vai mudar a mentalidade, vai mudar os sentimentos, os pensamentos, a visão vai mudar. E tem gente da tua casa que vai começar a olhar para Cristo Jesus, o Salvador. Se você clamar, se você orar, se você buscar, Deus vai mudar o quadro, a situação. Mas é necessário o clamor, porque o Deus do clamor do meio-dia tem poder para te abençoar. Levante a tua mão, vamos clamar, vamos falar com Jesus. Nós vamos clamar na presença desse nosso magnífico e extraordinário Deus, porque tem coisa que o homem não faz, não consegue, não dá conta. O homem tenta ajudar, mas não dá, não vai, está travado, está trancado. O homem tenta aconselhar, estender as mãos, agora vai, agora sim encaixa, agora engrena, mas tem uma resistência, aleluia. Mas quando o homem e a mulher de Deus clamam, o céu se move. Anjos de Deus recebem ordem a respeito do crente que ora, e vem para depender, para ajudar, e a bênção de Deus chega e acontece. Olha ao Senhor, pode clamar, pode orar na presença do teu Deus. O Deus do clamor do meio-dia quer te abençoar nesta tarde.
O Deus do clamor do meio-dia quer mudar o cenário, o quadro. O Deus do clamor do meio-dia quer mudar a cena da tua história, quer mudar, quer reverter o quadro, a situação. O Deus do clamor do meio-dia vai abrir a porta, vai fazer o céu derramar água, água viva, água que irriga esse deserto, que irriga essa terra seca, água do trono, água do céu, água do vertedouro do Deus Altíssimo. Então clama, chama pelo nome do Deus vivo, chama pelo nome do Deus do clamor do meio-dia. Tira, Jesus, o embargo, tira, Jesus, a resistência, tira, Jesus querido, toda a perseguição, tira, Jesus querido, o joio do meio do trigo, tira, Jesus querido, os mercenários do nosso caminho, tira os hereges, tira todo espírito maligno de decisão contrária do caminho dessa mulher e desse homem. Bate por terra, Satanás, cai por terra, demônios, cai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus, malignidade, sai no nome de Jesus, obra do diabo, sai diabo de enfermidade, sai pelo poderoso nome de Jesus, sai diabo de perseguição, sai para nunca mais voltar, sai demônio de intriga, de contenda, seja repreendido, seja queimado, seja banido agora, sai em nome de Jesus, diabo de separação, sai demônio que quer desmanchar o compromisso, sai no nome de Jesus, sai, queima todo o mal, Jesus, e dá vitória ao teu povo. Ouve o clamor do meio-dia nesta tarde e dá prosperidade e a bênção. Em nome de Jesus, confirma. No nome de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus oramos e te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Ô glória. Pode aplaudir o nome do Rei Jesus. Pode aplaudir. Pode glorificar o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Irmão Marcos, Deus hoje confirma na tua vida dom de revelação com visão. Deus está falando, filho, eu te entrego hoje este dom, porque eu vou te levantar e vou te usar na minha palavra e também para falar a minha vontade em particular com os meus filhos, diz o Senhor. Toma posse da tua vitória no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A irmã de vermelho, fique de pé, por favor. Isso. Deus diz assim: mulher, firma um compromisso comigo de extrema fidelidade, porque eu tenho te escolhido para a minha obra. Tendo eu deixado a minha marca na tua vida, porque quero eu te usar nesta terra com poder e muita ousadia, diz o Senhor. Toma posse da vitória no nome de Jesus. Aleluia. Deus está tirando mais um grande impedimento do teu caminho. Toma posse da tua vitória no nome de Jesus. Irmã Ingla, Deus é contigo. Deus manda te falar assim, ó, filha, ainda virão muitos conflitos, muitas guerras, muitas batalhas internas vividas por ti e vista pelo céu. Homens não irão te ajudar, ninguém, mas confia em mim, diz o Senhor, porque tu vais comigo até o fim na caminhada nesta terra, pois eu te sustento e te preservo na minha presença, diz o Senhor. Toma posse no nome de Jesus. Aleluia. Jesus está quebrando um jugo aqui hoje. Tem alguém aqui que você entrou atrelado a um jugo e esse jugo tem te ferido, tem te machucado. Aleluia. Jesus quebra esse jugo hoje e você vai ver que Deus é fiel à tua vida. Aleluia. Cadê essa pessoa no nosso meio? Eu não sei quem é essa pessoa. Não sei. Não. Cadê essa pessoa no nosso meio? Não. Mãos levantadas, mas a pessoa não. Amém. Então a igreja pode bater palmas aplaudindo a Deus. Glória a Deus. Irmã Margarete,
Continue clamando, porque as águas estão se movimentando. A mão do teu Deus está movimentando as águas limpas que purificam. Continue clamando, porque a bênção de Deus está no meio dos teus, diz o Senhor. Toma posse em nome de Jesus. A irmã de vez, Deus está contigo na peleja. Deus está te vendo na batalha. E o inimigo não vai te vencer, porque o meu anjo te sustenta. Eu tenho sustentado a tua vida e a tua fé. Eu te dou alimento nesta tarde para você avançar, e eu te ajudo a chegar do outro lado e não vai demorar. Toma posse da tua vitória. Quem pode aplaudir ao Rei Jesus? Faça. Aleluia. Glória a Deus. Sente-se aí. Bendito é o nome do Senhor. Diácono Fred, vem cá. Vem contar o seu testemunho. Fica bem aqui, ó. Conte o seu testemunho de fé e de milagre para a glorificação de Jesus. Amém. Você bem resumido mesmo, só para vocês entenderem que Deus ele age através da nossa oração, do nosso clamor. Essa semana passada, estou com uma situação num carro lá na loja da empresa, a qual é de um parente meu, né, o irmão, e eu nunca tinha passado por uma situação dessa, né, na parte eletrônica tão complicada, que teve que fazer uma configuração via online, outra pessoa lá de fora para fazer a configuração pela via internet, para voltar a configuração do carro para que possa funcionar normalmente, entendeu? Então foi uma batalha assim, que está fora do meu alcance, fora da minha alçada, entendeu? Entendeu? Foi feito online, por fora, né? Resumindo, eu passei a semana todinha em consagração, pedindo, orando, clamando, entendeu? E apresentando todos os dias aqui. E ontem à noite, à meia-noite, eu botei meu joelho no chão. Senhor, eu creio na tua vitória. Eu já abro o meu jejum a partir de agora em agradecimento. E não se tinha resolvido a situação ainda do veículo. E eu estava com o joelho aqui dobrado e tudo mais. Aí veio aquele pensamento: liga pro rapaz, para ver se ele já fez. Liga pro rapaz, porque esse rapaz daqui de Porto Velho dependia de outro camarada lá de fora. Entendeu? Uma situação bem complicada. E meu irmão me cobrando, o carro, a mulher me cobrando ele. E eu na situação bem complicada, resumindo. Aí eu estava de hoje aqui, hoje sexta-feira, eu já fiz um voto de agradecimento, né? Hoje, né? Sexta-feira, rapaz, se resolver a situação, eu já vou dar um testemunho, hoje mesmo. Eu estava de olho aqui quando eu cheguei, aí veio aquele negócio, liga pro rapaz. Eu liguei, Fred, o carro está pronto, pode vir buscar. Agora, aí foi com o pastor para falar com o pastor aqui atrás, o pastor vai dar testemunho. Então, meus amados, eu quero falar para vocês: persista, ore, confie e use uma atitude de fé, porque o carro não tinha nem sido resolvido assim pelo meu âmbito, porque o carro, eu falei, a hora que resolver, tu me liga. E eu passei a manhã todinha em proposta e tudo mais. Aí quando cheguei na igreja, desde ontem à noite, né, falei, Senhor, eu vou fazer proposta de agradecimento, porque eu creio no teu agir, entendeu? Eu não vou me preocupar com isso. Aí eu liguei e resolveu-se a situação, entendeu? Mas tipo assim, quem passa pela situação é uma coisa totalmente diferente de quem está ouvindo o testemunho. Você não sabe a aflição que a gente passa quando está passando por uma situação de problema, entendeu? É complicado, só a pessoa que passa pela pele, passa pela situação que sabe. Contar um testemunho aqui é muito fácil, mas não, tem todo o processo, tem todo o sacrifício. Então, persiste, ore e clame ao Senhor, porque Ele dá a vitória sim, entendeu? Confie, meus amados irmãos, tá? Porque o negócio é a confiança e a fé, porque Deus se agrada na nossa fé. Amém? Palmas que louve agora Jesus. Deus abençoe o diabo Fred, no nome de Jesus. Isso aí, irmão, se a gente clamar, os céus se movimentam. Presta atenção, tem 5 pessoas aqui que o Senhor está mandando eu falar para essas 5 pessoas. Vocês vão viver literalmente o cumprimento desta palavra aqui. Qual é a palavra, pastor? Milagre. Vocês vão viver literalmente, porque um grande milagre da parte de Deus está prestes a acontecer para vocês. Não precisa levantar, não. Fique tranquilo. O meu irmão lá atrás de óculos, o Senhor. Aleluia. Uma leite. 2.
Diaconisa lá atrás. 3. O meu irmão. 4. E agora, pastor? Deixa eu sou a quinta pessoa, pastor. É com Jesus. Se prepare. Você vai viver literalmente o significado desta palavra. Milagre. A jovem. Podem tomar posse da vitória. A igreja bate palmas adorando a Jesus. Aleluia. Fique de pé. Fique de pé. Glória a Deus. Fique de pé. Milagre é coisa específica da mão de Deus. Quando o profeta fugiu para o monte e se escondeu na caverna, lá ele foi viver literalmente o significado da palavra milagre, porque tinha uma fonte de água que passava lá próximo daquela caverna, água limpa, pura, e também está escrito que todas as manhãs, quando o dia começava, corvos chegavam trazendo pão e carne no bico e colocava lá perto da caverna para o profeta comer. E antes do dia terminar, a cena se repetia. Corvos voavam e chegavam trazendo no bico pão e carne e colocava na mesma rocha para que o homem de Deus se alimentasse. E assim foi durante vários e vários meses. Pode se preparar, vocês vão viver literalmente o que é milagre na vida de vocês. Amém? Tem na sua mão uma contribuição. Se você tem, você pode contribuir, aleluia, para o andamento desta obra de Deus. Ó, lembrando, hoje à noite nós temos o segundo dia do propósito das 4 sexta-feiras de oração. 7 horas da noite, das 7 às 8. Oração aqui. Começou sexta-feira passada. Aleluia. Hoje temos o segundo dia. Semana que vem, na outra semana. Se Jesus não voltar, vamos cumprir com o nosso propósito. Você é convidado a vir orar conosco. 1 hora de oração, no propósito. Você vai fazer o seu propósito, o seu desafio. Você vai vir orar juntamente comigo e com minha esposa Maia, e com a equipe de obreiros e obreiras aqui e os membros desta igreja. E Jesus vai te dar mais vitória, porque todos precisamos de mais vitória. Você é nosso convidado todo especial, amém? Então, 7 horas da noite, chegou, dobra o seu joelho e vai conversar com aquele que te ama verdadeiramente. Levante a tua mão. Bendito Deus, eterno Pai, confirma o teu milagre, a tua bênção, prosperidade e multiplicação. Supre todas as áreas, necessidades da vida desta irmã, desse irmão. Libera as tuas bênçãos, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor disse para 5 pessoas aqui que viverão literalmente o significado da palavra milagre. Mas o que te impede, aleluia, de fazer esses demais também, e a mim também viver literalmente o que é milagre? Abre as tuas portas, sê conosco, prospera, paz ou milagre, em o nome de Jesus. Nos leve em paz e volta ao nosso lar, e que tudo vá bem com cada um de nós e com toda a nossa família e parentela, e que possamos retornar 7 horas da noite para orar em tua presença, no nome de Jesus, amém. Sai do seu lugar bem à frente, coloque aqui no altar. Deus te abençoe, que Jesus te prospere cada dia mais, em tudo por tudo, para a glória e para o louvor do nome santo e poderoso dele. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está falando aqui comigo. Tem 2 pessoas em nosso meio, que o Senhor, Ele vai te revelar algo, e essa revelação virá para melhorar a tua vida, a tua fé, para a edificação da tua vida. E você obedeça. Quando Deus fala, não tem negócio de, mas Deus, eu não tenho força, eu não... Ei, é melhor obedecer do que sacrificar. Tá bom? A irmã toma posse no nome de Jesus. Ei, esqueci o nome da minha ovelha de novo, né? A senhora minha aqui, ela é isso. Qual é o nome da irmã? Irmã Cátia. Perdoe, tá? É a idade. Viu? Vocês vão ver, Deus vai dar uma revelação para vocês, para melhorar a vida de vocês. Tem uma pessoa aqui que a mão de Deus está acima para você, literalmente estendida para você. A mão de rosa aqui,
Toma posse no nome de Jesus. Deus manda dizer para outra pessoa que o que eu faço não tem quem possa desfazer. O diabo, o varão, toma posse. Que Deus faz não há quem possa desfazer. O que Deus tem feito na tua vida é para glorificar o nome dele. Toma posse em nome de Jesus. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam. Palmas que louve e adora Jesus. Vem à frente receber a unção do óleo e vai em paz, e que o teu final de semana seja de muita surpresa e de